Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana prolongado, uma santa Páscoa, se é que vocês são dessas coisas. Eu cada vez fico mais feliz por a minha família se estar lentamente a afastar das tradições mais religiosas. E eu sei que isto parece super errado, portanto, eu quero já preparar toda a gente para o que vai acontecer neste episódio. Eu sou absolutamente zero religiosa, não tenho nada contra, mas gosto muito de discutir factos sobre religião, coisas que tento aprender sobre o que é que as religiões fizeram à nossa sociedade, de que forma é que os costumes não fazem qualquer tipo de sentido. Eu gosto de usar todo esse conteúdo existente na internet para validar as minhas opiniões sobre não ter qualquer tipo de religião. E não estou a dizer que eu é que estou certa, eu acho que simplesmente nunca senti o chamamento e, na verdade, eu invejo que eu tenha sentido porque se calhar fazia-me bem, mas eu não consigo. Mas a verdade é que a minha família é assim meio que religiosa da treta, portanto, as festividades religiosas todas são festejadas de acordo com a tradição, mas felizmente ao longo dos anos a necessidade de manter todos aqueles dogmas religiosos tem-se vindo a desvanecer com as diferentes gerações que vão surgindo e que vão também elas se afastando desses tais costumes. E eu tenho muito orgulho em dizer que pela primeira vez desde que eu sou nascida, ninguém da minha família próxima com quem eu passo a Páscoa recebeu o padre em casa. Que por si só é toda uma dinâmica, é todo um ritual que eu não compreendo. E como tal eu fico altamente feliz por já não termos de receber um senhor que nem sequer é o senhor padre dentro de nossa casa, alimentá-lo, dar-lhe de beber, beijar o senhor na cruz. Eu acho que este ano a minha família não pensou em Jesus Cristo na cruz, a não ser quando viu o Diogo Morgado mais uma vez, pelo 49º ano consecutivo, a aparecer na SIC. Não houve absolutamente nada de religioso na Páscoa que eu e a minha família passámos este ano, à exceção de que na Sexta-feira Santa só pudemos comer peixe e no domingo tivemos que comer borrego. E porquê? Não sei. Não querendo insinuar que ninguém na minha família é herege, eu tenho a certeza que a maior parte não sabe exatamente porque é que mantemos estas pequenas tradições e de onde é que elas vêm, e eu arrisco-me a dizer que não somos os únicos que aceitam os menus pascais sem fazer qualquer tipo de questões sobre a sua origem. Este ano eu decidi que se eu queria ou não manter estas tradições de Páscoa, estava na altura de perceber de onde é que elas vinham e achei que devia partilhar convosco as coisas que eu fui descobrir. Neste podcast já nos habituámos a refletir sobre as festividades no pós, portanto já tivemos a reflexão sobre a estupidez que é a passagem de ano ser de 31 de dezembro para 1 de janeiro, sobre a barbaridade do Dia dos Namorados. Desta vez temos a Páscoa. Lá para janeiro podem esperar uma reflexão controversa sobre a origem do Natal. E sim, se houver malta religiosa e picuinhas desse lado, que eu espero que não contra a malta religiosa, mas malta picuinhas desse lado, e cujas suscetibilidades são facilmente feríveis, eu peço desde já desculpa porque eu vou falar da forma mais natural e simples que eu conseguir sobre estas tradições, sobre religiões em geral. Não vou ser cuidada, não vou ter 100% de atenção à realidade histórica. Vou fazer uma overview da melhor forma que sei daquilo que eu aprendi. Lamento qualquer erro, se são muito suscetíveis, eu aconselharia a voltarem para o próximo episódio. Para começar, o que é a Páscoa? Se não um feriado à sexta-feira que sabe tão bem para o nosso abençoado fim de semana prolongado, e se não uma reunião da família à volta da mesa para depois enfardarmos ovos Kinder e amêndoas até mais não. Obviamente que vai depender da vossa religião, mas eu diria que a maior parte das... Não vou dizer a maior parte das pessoas, porque eu já não sei qual é que é a situação deste país. Mas eu diria que quando falamos em Páscoa, no sentido de a Páscoa que estamos habituados, é a Páscoa cristã. Aquela na qual se celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, o Senhor falece na Sexta-feira Santa, na cruz, em prol de toda a humanidade, e ressuscita no domingo. Por acaso, só por acaso, estas
estes acontecimentos calham exatamente ao mesmo tempo que a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, que neste caso é o Passover ou Pesach, acho que é assim que se diz, basicamente onde se celebra a libertação dos judeus da escravidão por parte do Egito, portanto todo um acontecimento com elevada importância histórica, e acontece ao mesmo tempo que a nossa Páscoa, porque foi na verdade durante as celebrações desta Páscoa judaica que o Senhor Jesus Cristo foi parar à cruz, sabe-se lá porquê. Isto aconteceu, efetivamente, portanto, a seguir à última ceia, que foi na quinta-feira, daí em alguns sítios já se dar a tolerância de ponto na quinta-feira à noite, apesar de toda a gente achar que é só uma folgazinha. Não, na verdade, Jesus Cristo estava prestes a ser crucificado, um acontecimento que se deu durante as celebrações pascais judaicas. E não é só uma questão de timeline que a Páscoa judaica partilha com a Páscoa cristã. E podem até as más línguas dizer que parece que há algumas coisas que se sobrepõem demasiado entre os rituais pascais judaicos e aqueles cristãos que entretanto vieram, mas pronto, lá está, más línguas. Na verdade, há uma coisa que os cristãos falham redondamente, que é o facto de Jesus ter ressuscitado, aparentemente, alegadamente, 2 dias após o Passover, e o Passover, na verdade, não tem um dia certo, porque está dependente de um calendário lunar, o que quer dizer que calha a qualquer dia da semana, portanto, 2 dias depois disto. Também seria qualquer um dia da semana, mas é claro que num certo momento da história mundial, houve um imperador que decidiu que a Páscoa e o ressuscitar de Jesus Cristo passava a ser a um domingo, porque tudo é mais ir a um domingo, não é? Não interessa se tem fiabilidade histórica e se efetivamente foi nesse dia que aconteceu. Páscoa ao domingo faz muito mais sentido, porque assim temos um feriado à sexta-feira. Óbvio, malta. Mas deixando esses detalhes de parte, portanto, a Páscoa que nós celebramos a um domingo, na verdade, não é só um dia. A Páscoa também não é só a Sexta-feira Santa. A Páscoa começa 40 dias antes de Jesus ter voltado à vida. 40 dias porquê? Perguntam vocês. Bem, basicamente porque a pessoa que escreveu esta historieta toda tinha muito fraca originalidade para números e usou os 40 dias e os 40 coisas para tudo e mais alguma coisa que se lembrou, e portanto, em homenagem a todos os acontecimentos associados ao número 40, começamos a celebrar a Páscoa 40 dias antes do seu acontecimento. É um acontecimento penoso e, portanto, celebrar a Páscoa não cumpre bem aqui os requisitos da história de celebração. Na verdade, é suposto ser um momento de alta reflexão sobre os nossos pecados, sobre a nossa conduta, sobre aquilo que andamos a fazer no mundo. É suposto meditarmos, é suposto sermos contidos durante este período. Período esse que começa, na verdade, no Carnaval. Portanto, Carnaval era, na verdade, o último dia no qual os cristãos comiam carne. Porquê? Porque a partir daí, lá está, é suposto ser um momento de reflexão e meditação, de contenção, e é claro que toda a gente sabe que meditação e reflexão não funcionam muito bem de barriga cheia, portanto o primeiro sítio onde temos que nos conter logo é na comidinha. Portanto, a ideia até não era que só comêssemos carne até ao Carnaval, a ideia era mesmo que desde o Carnaval até à Páscoa, até Jesus ressuscitar, nós só podíamos, na verdade, comer uma vez por dia, portanto, em jejum, de forma contida. Era suposto nós fazermos jejum durante toda a Quaresma. Mas jejum durante toda a Quaresma, está bem que isto é suposto ser um momento de reflexão e de introspeção, de vida contida e não em festa e em grandiosidades, mas jejum também era um bocadinho exagerado, não é verdade? Então o que é que decidimos fazer? Bem, vamos lá conter a coisa. Em vez de jejum, vamos só não comer carne, porque carne é aquela coisa que é assim mais cara, que mostra mesmo ostentação, não é? Comer assim uma picanha. Portanto, não vamos comer carne, assim estamos a mostrar que estamos contidos, estamos a fazer uma espécie de jejum na mesma, a barriguinha não fica tão cheia, não há tanta abundância, ok. Podemos então focar-nos em refletir, em caridade para com o próximo, até podemos pegar um bocadinho dessa carne e dar ali ao nosso vizinho, partilhar assim na nossa contenção e tal. Mas são 40 dias, malta. 40 dias sem carne dói.
dói aqui no nosso sistema, na verdade. Portanto, isto no fundo também tem a ver com... Temos que nos manter saudáveis neste tempo de alta penitência e reflexão. Portanto, na verdade, vamos só não comer carne à sexta-feira, ok? Parece razoável. Parece razoável que neste momento, então, até à Páscoa, até ao momento grandioso, este momento triste que estamos a viver, não vamos só comer carne à sexta-feira. Ok, desistimos, vamos só não comer carne na Sexta-feira Santa. E foi assim que nós todos deixámos de comer carne na Sexta-feira Santa, quando na verdade não devíamos comer carne há 40 dias, quando na verdade devíamos estar em jejum há 40 dias. Mas pronto, estamos a fazer o grandioso sacrifício de não comer carne à sexta-feira. O que é que comemos então? Olhem, pelo menos na minha família fazemos um grande festival de peixe grelhado, assim em honra da contenção, e comemos uma quantidade absurda de cantaril e robalo e douradas que estavam bem deliciosos, fazendo isto à volta de uma mesa bem farta, enquanto estamos todos aos gritos uns com os outros, falamos por cima uns dos outros e assim abraçamos o nosso grandioso momento de reflexão enquanto Jesus morre na cruz por nós. Estão a perceber porque é que às vezes é importante saber a origem das tradições? É porque se eu soubesse isto, se calhar teria um pouco de cuidado na forma como eu celebro a minha Sexta-feira Santa e não andaria logo ali naquele vexame todo a começar o enfardamento de Páscoa logo na sexta-feira, quando é suposto uma pessoa estar em nível máximo de contenção e reflexão. Eu pergunto-me aí desse lado, alguém alguma vez refletiu na Páscoa? Refletiu sobre as suas ações? E um pequeno detalhe que parecem ter deixado de fora, portanto, a verdade é que o momento da Quaresma até à Páscoa, e a Páscoa é suposto ser um momento meio que sofrido, meditar sobre as nossas ações, pensar naquilo que fizemos e porque é que Cristo morre na cruz por nós para nos salvar de todos os nossos pecados, não é verdade? Portanto, é suposto refletirmos sobre os nossos pecados. A Igreja Cristã é até um bocadinho assim radical nisto, é suposto mesmo jejuar durante estes 40 dias e é suposto mesmo não comer carne durante todas as sextas-feiras do ano e especialmente durante a Quaresma. Alternativamente, se não tiverem essa possibilidade, porque por alguma razão vocês podem sentir-se obrigados a enfardar um bife na Sexta-feira Santa, podem trocar essa vossa abstinência de carne, que é suposto ser a vossa penitência, por uma penitência alternativa, nomeadamente tentarem fazer o bem e ajudar o próximo. E eu pergunto-me onde é que a religião cristã achou que fazia muito mais sentido impedir as pessoas de comer carne do que dar-lhes assim uma dica para elas fazerem boas ações nesta altura do ano. Não sei, se calhar teria sido um bocadinho mais produtivo. Nós, em vez de comermos peixinho na Sexta-feira Santa, sei lá, sermos que meio que obrigados a fazer uma boa ação e ajudar o próximo. Digo eu, aqui, só de passagem. E pronto, efetivamente a minha família, que se preza tanto por não comer carne à sexta-feira, provavelmente não está a par da razão, tendo em conta a forma como nós normalmente celebramos com demasiada abundância. Portanto, não é suposto estarem a comer camarão e peixinho grelhado do bom e do melhor na Sexta-feira Santa também. Não é só por isso que vocês deixaram de comer carne na Sexta-feira Santa. E posso-vos dizer que depois de uma Sexta-feira Santa sem carne, já foi difícil convencer os elementos da minha família de que no dia a seguir faria sentido comer carne numa refeição, peixe na outra, só para não sermos demasiado javardões e já estarmos aí a malhar carninha nas refeições todas. Logo isso foi difícil, portanto, imaginem o que seria tentar convencer estas pessoas a estarem 40 dias sem carne. Eu não sei. E a minha família não se contenta com o facto de no domingo já ser obrigada a comer carne. Eles querem comer carne logo para ontem, depois do seu fantástico jejum que fizeram na sexta-feira. A verdade é que chega ao domingo e somos todos obrigados a comer o prato tradicional, que é borrego. E eu sei que isto vai já levantar algumas questões, porque a malta debate-se muito se é borrego, se é cabrito, depois ainda há aquela turma de choninhas e desculpem lá se vocês assim o forem, mas eu não tenho outra palavra a dizer. Desculpem se ficarem ofendidos, mas os choninhas que não gostam de borrego e não gostam de cabrito e se perguntam porque é que não pode ser uma vitela assada, e eu passo a explicar. A razão pela qual nós somos obrigados a comer borrego tem também a ver com a Páscoa judaico-cristã que aqui anda, porque não foi um sanguezinho de vitelo que salvou as pessoas todas no Egito de serem dizimadas por uma praga.
Não, foi um sangue de um cordeirinho. E Jesus Cristo não se sacrificou na cruz como frango de Deus, foi o Cordeiro de Deus. Portanto, em honra de todos estes acontecimentos, nós temos que comer então o nosso cordeirinho no domingo de Páscoa. E já é tenso estarmos a pedir cabrito. Por razões de logística, eu até percebo, porque não foi só a parte religiosa que mandou a malta comer borrego no domingo. A verdade é que, por esta altura do ano, a única carne assim fresquinha que estava disponível para consumo eram mesmo borregos e, noutros locais, os cabritinhos. Portanto, está bem que até tenha sido uma questão de otimizar os recursos, mas, malta, vitela não está incluída. Pessoalmente, eu como borrego por razões espirituais e ideológicas, que é quando o meu pai faz o borrego e faz o ensopado, que é a melhor coisa que o meu pai cozinha nesta vida, e tenho-vos a dizer que o meu pai é altamente bom cozinheiro. E por falar em frango, de onde é que raio vêm os ovos da Páscoa? Já falámos em borrego e na minha terra os borregos não põem ovos, e até agora foi o único animal que teve algum tipo de presença nesta tradição pascal. Segundo os nossos amigos cristãos, os ovos simbolizam a ressurreição de Jesus. Porque ele sai do túmulo para a vida e vê a luz como um ovozinho a partir e a dar luz a um pintainho. Ou então, se calhar, isto foi só uma tentativa de apropriação cultural, que aparentemente é uma coisa que as religiões tendem muito a fazer. A verdade é que a religião cristã, quando chegou aqui à Europa, não foi propriamente a primeira tendência religiosa que por aqui se instalou. E quando aqui chegou, deparou-se com algumas festividades que já ocorriam nesta altura do ano, porque pronto, efetivamente estamos perto de uma altura do ano bastante significativa para todos os povos que alguma vez habitaram esta terra, que é a primavera, a altura em que o inverno termina e tudo começa a florir, e há esperança novamente para todos nós, para deixarmos a nossa depressão sazonal, mas pronto, para antigamente eram coisas mais sérias, tipo começar a haver comida novamente. E nessas celebrações que já existiam, Europa fora, a celebrar então esta magnífica altura do ano e com um significado tão importante para a nossa humanidade, havia uma tradição de troca de ovos. Não só na Europa, mas na verdade em muitas outras civilizações anteriores, os ovos sempre foram vistos como, lá está, o símbolo do renascimento, porque temos um ovinho dormente que de repente dá vida a um ser. E em especial na Europa isso já fazia parte de algumas tradições pagãs, nesta altura da primavera, fazer esta troca de ovos. Ora, durante o jejum cristão, daqueles 40 dias, uma das coisas que era proibido comer, na verdade, eram ovos. Para além da carne, eram ovos também. Então adivinhem quem é que tinha muitos ovinhos para utilizar na altura da Páscoa? Pois era os nossos amigos cristãos. Ora, junta-se o útil ao agradável, temos ovos da Páscoa cristãos, como símbolo do renascimento de Jesus Cristo. Não tem nada a ver, obviamente, com a primavera, com o aumento da vida na Terra, com o fim do inverno e o fim da falta de condições de vida. Não. É só por causa do renascimento de Jesus Cristo. Temos ovos cristãos da Páscoa. Que coincidência fantástica. Então os cristãos, para tornar isto mais aceitável, absorveram esta ideia dos ovinhos da Páscoa também e tornaram isto uma tradição cristã também, a ideia de pintar os ovos, e isto na verdade já era feito, lá está, nas celebrações pagãs que por aqui existiam. Essas celebrações pagãs celebravam então a primavera, mas normalmente estão associadas a uma divindade, e havia de facto uma divindade que se celebrava nessa altura. A deusa que permitia que o mundo voltasse a florescer, que as crias voltassem a ser abundantes, que o inverno terminasse e que passássemos a ter uma primavera cheia de nova vida. E essa deusa chamava-se Ostera, e não sei se estão a notar alguma semelhança com uma palavra, porque a verdade é que nós chamamos Páscoa a este evento que acontece, mas países anglo-saxónicos têm uma palavra bastante diferente da nossa, com uma origem claramente diferente. Para eles é Easter. E Easter, se calhar, tal como a nossa Páscoa tem aqui uma semelhança com o Pesach, aparentemente a Easter vem aqui desta deusa chamada Ostera. E uma das coisas que esta deusa Ostera fez, alegadamente, foi
um milagre em que transformou um pássaro num coelho. E esse coelho, eternamente agradecido por o que a divindade lhe tinha feito, retribuiu pondo ovos para toda a vida pintados. Portanto, vocês alguma vez tinham perguntado como é que Jesus Cristo, ovos e um coelho tinham acabado todos amalgamados na mesma festividade? Aqui está a explicação. Ou será que não está? Eu estava bastante curiosa com precisamente a origem destas tradições de Páscoa e isto parece-me tudo uma salganhada de elementos que não fazem qualquer tipo de sentido. Obviamente não fui a primeira a pesquisar sobre isso e existem imensas teorias sobre onde é que, entretanto, os ovos e o coelho da Páscoa se encaixam nesta salganhada toda. E ao que parece, esta história, que era a mais válida, assenta nas lendas pagãs que não estão propriamente bem consolidadas e que não estão bem justificadas com textos históricos, com provas físicas de que isto alguma vez foi celebrado e feito. E eu sei que anda a correr aí muito no TikTok esta ideia de que existia esta deusa austera e com outros nomes semelhantes que vai então dar nome a Easter, que é celebrada nos países anglo-saxónicos, que é a nossa Páscoa. E ao que parece, o mais curioso disto tudo foi que eu entretanto descobri que quem popularizou esta lenda da Ostera com o coelho que põe ovos foi um senhor cujo apelido era Grimm. E eu não sei se vocês conhecem os irmãos Grimm, aqueles responsáveis por apresentar ao mundo da Disney a história da Bela Adormecida e da Branca de Neve. Portanto, esses senhores eram, na verdade, contadores de histórias. Portanto, até que ponto é que esta nova narrativa que se está a popularizar no TikTok, de que a Ostera deu origem à Páscoa e daí é que vêm os ovos com o coelho e blá blá blá, até que ponto é que isto não é uma história que surgiu em 1900 e troca o passo pela parte dos irmãos Grimm, ninguém sabe, mas que é curioso, é. Se isto é verdade ou não, depende então do vosso grau de confiança numa pessoa que populariza a ideia que uma moça falecida pode ser ressuscitada pelo beijo de um príncipe encantado. Já falámos de ovos, já falámos de coelhos, mas eu diria que aquilo que mais se vê numa mesa portuguesa não é nenhum destes, são mesmo amêndoas. Amêndoas é o que se come, amêndoas é o que se oferece, os ovos Kinder já parecem meio que estrangeirismos e as amêndoas é o que estão a dar. Mas de onde é que vêm então as amêndoas? Bem, que fez com que toda uma indústria chocolateira transformasse os ovos pintados pagãos num negócio de centenas de milhões de euros que resulta em amêndoas e chocolates. Portanto, no fundo, o que é que nós celebramos na Páscoa? É a austera e a chegada da primavera? É a ressurreição de Cristo? É a libertação dos judeus? É o capitalismo? Pessoalmente, eu celebro mais um motivo obrigatório para juntar a minha família toda à mesa. Com ou sem tradições, com mais ou menos ao longo dos anos, mas um motivo que é recorrente e que nos obriga neste dia, pelo menos uma vez por ano, ainda que aconteça muitas mais, a juntarmos todos, a comermos todos juntos, a comermos todos o mesmo, a termos uma emenda que é pré-definida para nós e que nos faz sentir de alguma forma que pertencemos a alguma coisa. É um motivo que promove o convívio, que promove não necessariamente os atos de caridade, mas pelo menos que promove que nós pensemos nas pessoas que mais gostamos, que nos são próximas, que troquemos prendas por menos capitalistas e consumistas que sejam, ainda que sejam só amêndoas caramelizadas feitas em casa com todo o carinho e que não sejam propriamente os ovos Kinder que arregalam os olhos das crianças. Trocas de flores, trocas de plantas, que são mais uma razão para darmos um mimo às pessoas que mais gostamos. E apesar da chuva que se tem feito sentir, também é uma boa altura, não necessariamente para celebrarmos esta suposta austera que veio dar origem à Easter, mas para celebrarmos o princípio da primavera novamente e o início de um novo ciclo que durante muitos anos foi considerado, na verdade, o início do ano. Já falámos sobre isto, lá está na conspiração do Ano Novo, mas a conspiração da Páscoa também se prende um bocadinho com isto, porque durante muitos anos o novo ano começava exatamente agora,
a seguir à primavera, no princípio de abril, na altura da Páscoa, quando se faziam todas estas celebrações pela fertilidade e pela prosperidade da vida novamente. E hoje eu descobri um facto ainda mais engraçado que eu tinha que vir partilhar com vocês. Celebrou-se durante tantos anos o início do ano, aqui em abril, que na altura em que se obrigou o mundo inteiro a adotar um novo calendário e a celebrar o ano novo, dia 1 de janeiro, houve pessoas que se mostraram um bocadinho relutantes a esta mudança e que não quiseram passar a celebrar o ano novo no dia 1 de janeiro. Eles mantiveram a sua tradição e o dia de ano novo que eles continuaram a celebrar foi o dia 1 de abril. E as pessoas iluminadas que tinham aderido ao novo ano a 1 de janeiro começaram a chamar à malta que celebrava dia 1 de abril April's Fools, o dia das mentiras. Uma das origens do Dia das Mentiras vem das pessoas que achavam que deviam continuar a celebrar o início do ano agora e dos outros iluminados que acharam que faria todo o sentido fazê-lo a meio do inverno, que lhes pregavam partidas porque eles eram tão ridículos. Volta a ser uma boa altura para fazermos objetivos e, olhem, em honra da Páscoa e do momento solene que deveria ser, é uma boa altura para refletirmos sobre aquilo que temos feito e temos alcançado e sobre aquilo que deveríamos fazer melhor. Portanto, fica aqui a deixa. Espero que tenham aprendido algumas curiosidades com o episódio de hoje e eu acho que vou manter estes episódios temáticos sobre as festividades durante o resto do ano, porque é muito engraçado para mim explorar a origem destas coisas que nós consideramos tão dogmáticas e que fazemos muitas vezes sem pensarmos o porquê, sem refletirmos sobre porque o feriado neste dia, porque é que não se come carne, porque é que já se come neste. Coisas que nós fazemos de forma tão natural porque toda a gente nos diz que deve ser assim e que às vezes nem conhecemos muito bem o sentido. Pessoalmente, eu não conhecia. Se vocês conheciam, é porque fizeram um melhor trabalho de casa do que eu. A mim nunca me ensinaram, portanto aqui estou eu para ensinar quem, como eu, vivia na ignorância e na escuridão. Espero que tenham gostado. Se têm alguma tradição de Páscoa especial ou se mantêm a vossa tradição de acordo com a religião cristã, partilhem comigo nos comentários do YouTube e na caixinha também do Spotify. E também adorava saber, vocês são Team Borrego ou Team Choninhas? Ai de quem fique incomodado ou ofendido com isto. Malta, se vocês não comem borrego na Páscoa, vocês são choninhas. Borrego é delicioso, vocês têm problemas. Desculpa tia, desculpa prima. Beijinhos, até ao próximo episódio.